Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa, tá? Denver e Minnesota. Essa aqui, pra mim, em termos de entretenimento, é a melhor série dessa primeira rodada. A gente tá falando sobre dois times que têm um grande histórico, né? São times que se enfrentaram, o quê? Umas 3 vezes nos últimos anos? Acho que foi isso, não foi? Umas 3 vezes nos últimos 3, 4 anos. Enfim, são times que estão acostumados a se enfrentar em playoffs. Minnesota leva uma certa vantagem, né, nesses duelos. Nessa temporada mesmo, os dois times protagonizaram alguns jogos absurdos, como por exemplo o jogo de Natal, que na minha opinião foi o melhor jogo do ano, né? E os dois, né, foram incríveis naquele jogo, prorrogação e tudo. Denver venceu por 142 a 138. Então existe aí uma rivalidade e tudo. A gente tem um Denver fechando a temporada regular com 12 vitórias seguidas, né? A maior sequência da história da franquia, né? Acho que foi a maior sequência de vitórias da história da franquia, pelo menos da história era Jokic, foi a maior sequência, né? De vitórias, né? Um Denver que ofensivamente foi fantástico, o melhor ataque da temporada, ao mesmo tempo que defensivamente o Denver foi muito ruim, né? O Denver terminou a temporada com a 21ª eficiência defensiva, né? Então a gente tem um Denver que é um time bem desequilibrado, né? Mas que tem defensores capazes de decidir jogos, né? O Aaron Gordon é um defensor capaz de decidir jogo. Você tem um Cam Johnson que é capaz de decidir um jogo. O Peyton Watson tem toda a questão da lesão e tudo. Inclusive, eu acho que ele não joga, né, no começo da série, né? Acho que ele não joga no começo da série. Mas tem Christian Brown também, enfim. Então Denver tem alguns defensores-chave que, mesmo num contexto de defesa coletiva ruim, podem decidir, né, posses importantes. E ofensivamente Denver é um espetáculo, né? Com o Nikola Jokic comandando junto do Jamal Murray. Jamal Murray que teve a melhor temporada da vida dele. Denver tem muitas armas para machucar essa boa defesa de Minnesota, que não foi lá essas coisas, né? A verdade é que Minnesota foi um time bem vagabundão durante a regular, né? Minnesota costuma ser um time mais vagabundo em regular, mas nessa foi uma coisa impressionante, né? Uma vagabundagem absurda, um time que claramente escolhia os jogos para jogar bem. A maioria jogava na marcha lenta e muitas vezes vencia porque tinha um Anthony Edwards e ele resolvia. Mas é um time vagabundo. Pode ser que eles virem a chave nos playoffs? Pode ser. Nos últimos anos, Minnesota foi isso. Foi um time vagabundo de regular que chegou no playoff e virou a chave. Pode ser que tudo comece a dar certo para Minnesota agora, né? Que o McDaniels vire o demônio que ele costuma ser na defesa, que o Gobert tenha um impacto gigante na defesa também. Eles trouxeram, né, o Ayo Dosunmu, que é um ótimo defensor de ponto de ataque, gosto bastante dele. Mas Minnesota vai precisar virar essa chave, né? Vai precisar virar essa chave. Um ponto que eu acho que tende a ser bem preocupante para Minnesota é a marcação em cima do Jokic, né? Porque na última vez que os dois se enfrentaram, Minnesota conseguiu fazer um bom trabalho ali em cima do Jokic, mas era um contexto onde Minnesota tinha o Towns. E aí você vai falar, pô, Luiz, mas o Towns não é um grande defensor. Não é um grande defensor, mas naquela série ele defendeu pra caralho. A estratégia que Minnesota utilizou, ela foi muito boa por conta do Towns, porque qual que era a estratégia? A estratégia era botar o Towns pra dar o primeiro combate no Jokic, né, com ele ali na média e longa distância, né, com o Jokic fora do garrafão ou na média distância. O Towns era o primeiro a dar o primeiro combate e o Gobert ficava na sobra. Ficava na sobra pra proteger o garrafão. Então, o Towns desgastava o Jokic. E quando o Jokic girava, ele encontrava um Gobert descansado e pronto para contestar ou para dar um toco. Para essa série, o Minnesota não tem esse Towns. Será que o Julius Randle é capaz de fazer o que o Towns fez naquela série? Não sei. Sinceramente, não sei. Outro ponto. McDaniels
McDaniels deve ficar no Jamal Murray, né? Nas séries que os dois se enfrentaram nos últimos 3 anos, né? O McDaniels sempre foi o responsável por marcar o Jamal Murray. Nessa temporada, o Jamal Murray soube lidar bem com a marcação do McDaniels, né? Ele teve jogos de 43 e de 35 pontos enfrentando o Minnesota. Então, será que o McDaniels vai conseguir limitar o Jamal Murray? Um Jamal Murray que chega saudável, sem ter problema na coxa nem nada? Então, assim, eu acho que o Minnesota pode vencer essa série. Eu acho que é uma das séries mais equilibradas desse primeiro round. Mas existem questões que me preocupam muito, né? E matchups que me preocupam muito. A marcação em cima do Jokic e a marcação do Jamal Murray me preocupa muito. E aí, não contente, Denver ainda tem um Aaron Gordon pra matar a bola, você tem Cam Johnson pra matar a bola, Cam Johnson que teve uma reta final de regular muito boa, Christian Brown, Bruce Brown, enfim, o Tim Hardaway que fez uma grande temporada, né, uma temporada muito boa do Tim Hardaway. Então, cara, Julian Stroughter também, Kent, Peyton Watson, né, quando ficar bem é outro cara capaz de matar a bola. Então, assim, eu acho que Denver leva aqui, né? Denver tem mando de quadro, o que é também importante. Então, meu palpite aqui é Denver, tá? Acho que Denver vence, mas eu iria de 6 jogos, tá? Eu acho que vai ser uma série relativamente longa. Eu acho que o Anthony Edwards tem capacidade de vencer, né, uns 2 jogos. Eu acho que a defesa de Minnesota pode fazer alguns jogos bons. Mas, no geral, eu acho que Denver leva vantagem e eu vou de Denver vencendo Minnesota em 6 jogos aqui, tá? A marcação em cima do Jokic é o que mais me preocupa aqui, mano. É o que mais me preocupa aqui. A defesa de Denver me preocupa também, tá? Como o Denver vai marcar o Anthony Edwards, como o Denver vai marcar o Julius Randle caso ele tenha uma série muito boa. Vamos lembrar que o Julius Randle, até a série contra o KC ano passado, vinha fazendo um playoff incrível, né? Incrível. Né? O McDaniels é um cara que ofensivamente melhorou bastante nessa temporada. Então a defesa de Denver me preocupa também. Mas me preocupa mais a questão da vagabundagem de Minnesota, se eles vão ser capazes de virar a chave e especialmente a marcação em cima do Jokic. Tá? Porque se deixar o Jokic na individual com o Gobert, o Jokic vai deitar pra cima do Gobert. Assim como ele deita pra cima de qualquer um. Né? Então, são questões que me preocupam e que me fazem acreditar mais em Denver. Então aqui eu vou de Denver avançando